Quem vai nos orientar sobre Tirso de Molina e seu famoso personagem Dom Juan, o burlador de Sevilha, é a professora Maria Augusta da Costa Vieira, do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Obrigado por mais uma vez comparecer ao nosso programa, professora, por falar sobre essa literatura dessa fase, né, entre os séculos XVI e XVII, que trouxe aqui para a gente Dom Juan. Como a senhora já sabe, a gente começa falando aqui sobre o autor do livro. A gente vai falar sobre o Burlador de Sevilha. Foi escrito por Tirso de Molina, que era um frei, na verdade, é isso? Isso. Ele é de uma origem, pelo menos são as últimas pesquisas que informam, né, que ele teria uma origem muito humilde, mas ele logo entra para a vida religiosa e é um frei mercedário da Ordem das Mercedes e dentro disso, ele é também autor de peças de teatro, né? Isso era habitual? Só para interromper um pouquinho, era habitual um padre escrever peças de teatro? Pois é, chega um momento da carreira dele que ele é até proibido de escrever, né? Mas mesmo assim ele continua escrevendo. Agora, a vida religiosa se confundia um pouco, no entanto, com a vida mundana. Mas, ao mesmo tempo, o teatro dele, embora pareça muito mundano, é um teatro religioso, que tem uma perspectiva religiosa forte. Então, vamos dizer que essas comédias, né, que ele escreve, ele é um autor, assim, muito... vamos dizer, ele tem uma produção muito grande, mais ou menos como Lope de Vega, menos um pouco, mas ele é um autor que escreve muito. Mas dentro da vida religiosa. Parece que ele morou na América, né? Tem informações de que ele viveu aqui na América. E a gente, lembrando isso, lembra do padre José de Anchieta, que também fazia peças, né? Peças de teatro para os índios aqui. Exato. Você acha que isso pode ter alguma influência? O fato de você querer mostrar a religião, o evangelho para pessoas que não conhecem, usando o teatro? Olha, sem dúvida, o teatro, nesse momento, tem uma função pedagógica fundamental. Né? Vamos dizer, as peças teatrais, muitas vezes, se confundiam um pouco com os próprios sermões. Né? Vamos dizer que os gêneros ainda estavam no processo de formação. Sim. E temas que muitas vezes seriam temas religiosos são introduzidos no palco e vice-versa. Né? Quer dizer, há uma preocupação pedagógica, sobretudo, né? De fazer com que aquelas obras, aquelas comédias, elas produzam grande divertimento para o público, mas, ao mesmo tempo, que elas ensinem. É um princípio horaciano de que as obras artísticas devem ensinar e deleitar ao mesmo tempo. Sim, tá, uma dupla finalidade. Que outro espetáculo, que outra peça famosa que ele fez? Porque ele ficou muito famoso na Espanha, ele tem nome, virou nome de praça, é uma pessoa muito cultuada na Espanha. Estação de metrô. Estação de metrô. Bom, tem várias peças, Don Álvaro de Alcázar Verde, tem El Condenado por Desconfiado, tem uma série de outras obras. Com essa pegada. Sempre com uma preocupação, vamos dizer, de mostrar ideias contra-reformistas. Ele é um autor que ele é discípulo do Lope de Vega, não é? Ele tem, então, toda uma estrutura dramática similar à do Lope, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma preocupação contra-reformista, com as ideias contra-reformistas muito definida. E ele vai distribuindo, vamos dizer, dentro das histórias que ele vai compondo, determinadas perspectivas religiosas, que vão mostrando para o espectador que determinadas coisas não devem ser feitas. A senhora falou que ele é discípulo do Lope de Vega. Em que sentido? O que era o teatro? Então, o senhor podia falar para a gente um pouquinho sobre o teatro daquela época, como é que ele era feito? O teatro dessa época é um objeto de estudo notável, tanto para os historiadores da literatura quanto para os historiadores, porque o teatro desse período
vamos dizer, traz uma vida social muito intensa para a Espanha desse tempo. Vamos dizer que o teatro nasce no final, o teatro popular, nasce no final do século XVI. Na segunda metade, na Espanha. Não é? E essa cena dramática passa a ser a grande diversão do momento. Então, as pessoas que antes não frequentavam teatro, a partir desse momento, elas passam a serem assíduos frequentadores. E não tem uma estrutura dramática ou uma estrutura melhor, espacial, para compor os teatros, né? O Shakespeare, na Inglaterra, constrói lá o seu teatro. Sim. Na Espanha, isso começa a aparecer, como eles chamam nessa época, os corrales de comédias. Então, determinadas casas que tinham os seus pátios começam a oferecer ali uma cena e um palco para representação. Depois, a própria corte acaba tendo os seus corrales de comédias. E as pessoas iam 2 a 3 vezes por semana ao teatro. Né? Mas esses corrales ficavam no mesmo lugar ou eram... Havia em alguns lugares, em Madrid havia, em Almagro. Eles eram, por exemplo, se moviam? Não, esses eram estabelecidos. Mas havia também os grupos que eram itinerantes. Itinerantes, Isso também. Mas esses corrales, vamos dizer, é a grande origem desse teatro que começa a existir nesse momento e que é um lazer das pessoas. E o mais interessante é que nesses corrales havia parte de um público popular, né? Homens num setor, mulheres em outro, mas a corte também frequentava os corrales. Então, é o momento em que essas peças elas começam a ser uma representação da vida social na sua totalidade, né? E, claro, existia o teatro de corte, existia o teatro religioso, mas esse é o teatro popular. E esse teatro popular, ele nasce pondo em cena situações da vida cotidiana, né? Isso começa com Lope de Rueda, que seria o pai dessa geração toda de dramaturgos, e depois vem outros, Lope de Vega e uma série de outros dramaturgos no final do século XVI, sendo que o Lope é o autor mais produtivo, que tem uma versatilidade, uma capacidade de montar cenas e com determinados princípios interessantes de poética dramática, né? O Lope está pensando tudo isso. E aí ele cria uma escola. Tá. E o Tirso é um dos seus discípulos. Bom, só para informar as pessoas, a gente está falando aqui entre, século XVI e XVII, quer dizer, Lope de Vega, 1562 a 1635, o Frei Gabriel Telles é um pouquinho mais novo do que o Lope de Vega, e antes deles ainda tem o Cervantes. Então, é todo mundo mais ou menos ali naquela época, segunda metade do século XVI e início do século XVII, é isso? É o grande momento da literatura espanhola, que foi chamado como a literatura do século de ouro. Tá. Né? O Tirso de Molina, por exemplo, ele tem contato, assim como o Lope, com Góngora, com Quevedo, com Calderón de la Barca, né? Com esses grandes nomes da literatura desse período. Né? E a partir daí eles fazem sua dramaturgia. Isso. Bom, muito bem. Vamos falar um pouquinho então sobre O Burlador de Sevilha. Como a senhora falou, é uma peça que tem um caráter religioso aqui, um caráter formativo, né? Na cabeça lá do Frei, do Tirso de Molina. Explica pra gente aqui onde é que... Porque a gente sempre fala O Burlador de Sevilha, vem com a figura do Dom Juan, né? Que é a primeira vez que ele aparece, que a partir daqui ele vira um personagem famoso, mas não sempre com essa característica que o Tirso de Molina colocou para ele aqui, não é isso? Isso, exatamente. O Dom Juan, quando o Tirso escreve essa peça, já existia um conto popular que circulava na Espanha e em outros lugares da Europa também. Mas na Espanha havia a história de um jovem que ia à igreja, mas não ia para ver a missa, assistir à missa, mas ia para ver as moças. Né? E, paralelamente, havia um outro conto popular que era justamente do jovem que ia à igreja
E num dia ele se encontra com uma caveira ou com um esqueleto e ele dá um chute naquela caveira e convida, ironicamente, para ir jantar com ele. Então, o que o Tirso faz é juntar esses dois contos populares, né, nessa obra com uma forte preocupação de mostrar o sentido da vida. Agora, é curioso porque com obras desse tipo, o que acontece? Elas são escritas dentro de um contexto histórico e cultural, né? Sim. E, posteriormente, elas são retomadas com sentidos diversos. No caso dessa obra, por exemplo, é uma personagem que a gente poderia colocá-la dentro do mundo dos vícios. É uma personagem que totalmente obsessiva, obstinada, que quer se aproveitar e seduzir as mulheres, faz promessas de casamento, etc., e foge, né? E depois, no final, é uma personagem que vai ser condenada pela justiça divina. Isso. No romantismo, tem um outro escritor, José Zorrilla, que ele reescreve essa mesma peça, só que já com a ideia, vamos dizer, da sedução e do arrependimento. Então, o Dom Juan do romântico é um Dom Juan que se arrepende no final da vida. O Dom Juan do Tirso de Molina, não, ele é condenado porque ele não se arrepende jamais, né? E isso vai se transformando no 18, no 19, no século 20, como uma personagem espetacular, sedutora, irresistível, coisa que não está dentro do teatro do Tirso. Tá certo, nada, né? Quer Zero. dizer, é uma transformação, a transformação de uma personagem num mito, né? E esse mito é da personagem, daquele homem irresistível que as mulheres não não tem como dizer não. Dizer não para ele e tal. Mas, enfim, é só para lembrar também que o livro chama O Burlador de Sevilha e O Convidado de Pedra. Exatamente. Que é essa, que você contou a história do rapaz que chuta a caveira. E depois convida ela para jantar e ela vai. Né? E é isso meio que acontece no espetáculo. No espetáculo. No caso da obra do Tirso de Molina, é uma peça muito bem estruturada. Vamos dizer, o Tirso de Molina ele tem uma capacidade surpreendente, que ele herda um pouco do Lope, mas vamos dizer que ele é primoroso nisso, de criar cenas muito exatas, né? Não tem nada que sobre naquelas cenas dramáticas, nas situações enxutas, né? E, ao mesmo tempo, embora não existisse investigação psicológica nesse tempo, o conceito, né, de uma investigação psicológica, ele tem, vamos dizer, as obras dele têm uma preocupação de entender alguns mecanismos psicológicos, né? Então, é uma personagem que começa seduzindo uma jovem nobre, né, que tem um marido já prometido, um duque, não é? Ele seduz, passa como se ele fosse o marido dela. Ele passar pelo duque no escuro, sempre né? é pelo engano, sempre tem a mentira no meio. Ele foge, vai, seduz uma pescadora, acontece a mesma coisa. Outra jovem que é também nobre e, novamente, no final, outra camponesa. Então, vamos dizer, é uma sucessão de seduções, de estamentos sociais diferentes, tanto faz, porque para ele é atrativa tanto a mulher do povo quanto a mulher nobre, isso não importa. Mas é curioso, porque é uma personagem que repete a mesma ação, né? Nas 4 situações, ele vai como se ele não aprendesse, né? Ele sempre tem que fugir. Não, mas parece que ele não aprende, ele não quer aprender, né? Ele não apesar aprende. Por exemplo, ao longo da peça, todos os personagens ligados a ele, o tio, que é uma figura importante no reinado, lá na corte, né? Avisa, tem um amigo que o acompanha também, avisa, e ele sempre diz que
Tem uma frase Tan que... largo me lo fiais. Tan largo me lo fiais. Explica pra gente essa frase, que, então, é interessante porque ele volta a essa frase sempre assim que alguém repreende ele por algo que fez, né? Ele, vamos dizer, isso nem daria para a gente traduzir ao português ao pé da letra, não tem como fazer isso. É uma expressão que significa que eu ainda tenho muito tempo para me arrepender. Tan largo me lo fiais. Me lo fiais. Então, eu vou seguir nessa vida do jeito que eu tenho vontade, como eu quero, e pouco a pouco as personagens vão falando para ele, olha, não dá certo, você tem que mudar de vida, porque você vai ser, enfim, punido de alguma forma, mas ele não leva isso a sério. Ele acha que ele tem tempo para o arrependimento e que, no final, ele será perdoado pela justiça divina. Então, o que essa obra... Ele confia, né, na justiça divina. Ele confia. Fica claro isso no texto? Eu realmente não fica percebi. Claro, não fica claro, mas fica a ideia de que ele sabe que num momento ele vai ser perdoado, né? Que ele vai ser acolhido por Deus. Então, é como se ele se pautasse pela ideia da predestinação. Ele está predestinado a ser perdoado, né? Com isso, a gente entra na ideia, vamos dizer, contra-reformista, porque, vamos dizer, as ideias de Calvino, etc., defendiam a ideia da predestinação, né? E ele está mostrando que ele confia nisso, e a peça mostra que isso não é verdade, que o que vale é a ação de cada um, é o livre-arbítrio de cada um que vai escolhendo o seu caminho. Tanto que, no final, ele é condenado por uma caveira, que foi justamente a pessoa que ele tinha assassinado, o pai de uma das moças, da dona Ana, lá, que é a última personagem que ele seduz, né? É como se ele fosse repetindo, num círculo vicioso, a mesma ação, confiando que, no momento, ele terá tempo ainda de se arrepender e ganhar a vida eterna. Isso é interessante, quer dizer, é uma defesa de uma posição religiosa que na época estava sendo contestada. Exatamente. Eles, vamos dizer, o Tirso, como um autor contra-reformista, está mostrando que as pessoas não podem atuar dessa forma, né? Que ninguém está predestinado à salvação. E que a justiça divina não é tão bondosa assim. E que a justiça divina vai julgar de fato. Com mão pesada, né? Se os homens não têm a possibilidade de estabelecerem eles próprios a justiça, né? Porque o Dom Juan, como você disse, ele é protegido pela nobreza, porque como ele é um filho de nobre, ele tem a possibilidade de ser protegido, no sentido de poder fugir sem que nada lhe aconteça. Isso acontece em vários momentos da peça. Ele, eu sou filho do fulano. Ele é sobrinho de um valido do rei, não é? O pai dele tem uma função importante na corte. Então, ele sempre é protegido pela nobreza. A obra vai mostrando que nem isso funciona. Mas tem uma frase que também se repete, você falou dessa, né? Que é uma que o céu te castigue. Ao longo do espetáculo todo, alguém diz para ele assim, que o céu te castiga. O céu te castiga. Né? Você fez isso. Mas você ainda tem muito tempo pela frente, mas o céu vai te castigar. Então, quer dizer, ela vem se repetindo também da mesma forma como a outra. Né? Exatamente. Que eu tenho tempo, não tem. Isso. Você vai ter a sua condenação vai chegar. Né? Tem uma coisa que é interessante nesse teatro, é uma figura muito própria do teatro espanhol desse período, é uma figura chamada, como se fosse a personagem do Gracioso. E o Dom Juan tem o Catalinon, que é, vamos dizer, como se fosse um pajem dele, um criado que o acompanha em tudo. Mas essa figura no teatro espanhol desse tempo é uma figura muito especial, porque, ao mesmo tempo que o Catalinon, às vezes sempre as falas dele são cômicas, né? Ele se relaciona com Dom Juan no sentido de dizer, olha, toma cuidado, daqui a pouco alguma coisa vai te acontecer, né? Você não devia fazer isso. Ele sempre aconselha no sentido contrário à ação que o Dom Juan quer empreender. Mas, ao mesmo tempo, é a personagem que
para o público, ela estabelece uma ponte no sentido de esclarecer determinadas coisas com o público. E é sempre assim, de uma classe social diferente, porque aqui isso fica bem claro. Ele é, isso que a senhora falou, é um personagem, assim, simpático, vamos dizer assim, ao público, né? Não chega nem a ser cômico, mas simpático ao público, que é a consciência, é a voz da consciência, né? E ao mesmo tempo... É de uma classe social diferente. Inferior. Né? Nesse caso é inferior. Pode ser ao contrário. Mas pode ser, ao contrário, não. Tá. Ou igual ou para baixo. Né? O gracioso sempre é o ponto de contato entre a cena e o público, espectador. Né? É essa que é a função dele, e ao mesmo tempo de intervir na cena dramática, no sentido de aconselhar ou de ajudar, porque às vezes ele ajuda o Dom Juan, e, por outro lado, no sentido de esclarecer, para não deixar nenhuma dúvida para o público que determinadas coisas não devem se encaminhar daquela forma. Porque ele tira o Dom Juan das enrascadas, ajuda ele, inclusive ajuda a fazer as coisas ruins que Dom Juan faz, porque por ser criado, talvez, eu não sei. Exato. Ele não é... Ele tem a consciência e fala, bom, vou fazer porque você está mandando... Exato, ele é um criado ali, ele acompanha, a única coisa que ele pode fazer é esclarecer, né, para a personagem que determinadas coisas não devem ser feitas, né, porque aquilo vai complicar a vida do Dom Juan. O que é interessante a gente perceber é essa diversidade de estamentos sociais, né? Que tem no espetáculo. Que tem na peça. Então, vamos dizer, embora fosse uma sociedade muito segmentada, o Dom Juan, e assim como em outras obras, né, de outros autores, as personagens transitam socialmente pelas classes. No caso, o Dom Juan, com interesse específico. Não importa para ele absolutamente nada, de onde é aquela mulher, qual é a condição dela, isso não. O que importa para ele é poder seduzi-la e tirá-la de outro, né? Porque as mulheres sempre têm o seu par. Tem uma frase que é muito cara aqui, né? Isso, só para corroborar o que a senhora está falando, ele tem um trecho que ele diz que a ideia dele mesmo é tirar a honra, acho que tirar a honra das mulheres. O que interessa para ele, Sevilha toda diz que eu sou o burlador, o enganador, né? E o que mais me agrada é enganar uma mulher e deixá-la sem honra. Sem honra. As questões, então tem também a palavra honra aqui, que fundamental. É um conceito, nesse momento, é um conceito, naquela época, digamos, no século XVI, XVII e mesmo depois, né? O conceito de honra é um conceito, vamos dizer, é o que dá legitimidade para uma pessoa. Uma pessoa desonrada nesse tempo é uma pessoa que não tem direito à vida civil, né? É curioso isso porque, nesse tempo, a questão da honra, e na Espanha tem uma ideia, é curioso porque eles têm dois termos para se referir a isso. Nós temos honra em português. Na Espanha tem honor e tem honra, né? São muito próximos um do outro. No entanto, um deles diz respeito àquilo que eu sou, os valores que eu tenho. Eu sou um homem ou uma mulher honrada, né? Outra coisa é o que dizem de mim. Então, o que dizem de mim é tão importante quanto aquilo que eu sou. Então, essa ideia da opinião pública com relação à minha honra era uma questão de vida ou morte. Então, nobre desonrar uma mulher, seja ela nobre ou seja ela pescadora, como é o caso da Tisbea, seja uma lavradora, como é o caso da Aminta, ou Dona Ana, que é a outra nobre também, é tirar a vida civil dela, né? A possibilidade dela poder ter uma fama favorável. Então, uma mulher desonrada não valia absolutamente nada.
esse valor da honra era um valor muito perseguido pelas pessoas. E também era uma coisa meio sutil, não sei se eu estou enganado, a senhora me corrija, porque, na verdade, nem chega às vezes de fato, é um beijo, pegar na mão da pessoa já classificava como perder a honra. Sim. Não é isso? A questão se chega às vezes de fato ou não. O Dom Juan, às vezes, dá a imprão que não chega tanto. Né? Não é? Pelo menos na peça aqui claro, do Tirso, pega na mão, beija, se aconchega. Mas a aproximação a aproximação inclusive violenta, né? Já é algo que pode manchar a honra daquela mulher. Mesmo que ela for forçada. Mesmo sendo forçada. Nessa peça, no final, elas são perdoadas. Não é? Elas voltam a ter o estatuto de mulheres honradas, porque elas foram desonradas por um vicioso. Né? Nós temos que pensar também que esse mundo, quando eu digo nesse mundo, eu estou dizendo desse mundo do 16, do 17, sim, claro. Era um mundo em que tinha muito clara a divisão entre os vícios e as virtudes. Né? Então, essa peça, por exemplo, ela põe em cena a história de uma personagem nobre, viciosa. Né? E outras personagens que seriam de outros estamentos podem ser virtuosos. Né? Então, essa ideia de tentar criar e ensinar um mundo no qual a virtude predomine é uma preocupação constante desse teatro, desse momento. Tá certo. E no final ele não é só condenado, quer dizer, tem a história de que ele chuta a caveira, convida o cara para jantar, o cara vai, o morto vai jantar, enfim, ele acaba morrendo por conta disso, mas ele também é condenado pela justiça, pelo rei. Sim, quer dizer, então não é só uma condenação da justiça divina, como você falou, como as meninas saem bem, porque o rei condena o Dom Juan. O Dom Juan, né? Ele, no final, vamos dizer, ele fica, ele não tem saída, ele vai para o fogo do inferno. Não de qualquer jeito. A ideia essa do Tirso é interessante, porque, primeiro, ele convida o Dom Gonçalo para ir jantar com ele, a caveira vai, e aí a caveira o convida para ir até o seu túmulo jantar com ela. E ele, como é um homem destemido, ele não pode mostrar medo de nada. Tem mito ainda pela frente. Tá largo melofiais, ele vai, e na hora que ele dá a mão para o Dom Gonçalo, é incendiado totalmente, etc. Então, é interessante essa condenação, porque se ele, em algum momento, parece uma personagem muito forte, muito audaciosa e sedutora, etc., os espectadores provavelmente pensaram, é muito interessante, mas é melhor ficar longe dele, porque esse não leva para os bons caminhos. Né? Perfeito. É um conceito que mudou ao longo do tempo. É curioso, porque as versões mais contemporâneas do Dom Juan vamos dizer, valorizam demais a ideia do sedutor, como se aquilo fosse uma maravilha. Como se fosse ótimo. Professora, muito obrigado mais uma vez por senhora ter vindo aqui. Eu que agradeço. Para explicar para a gente esse espetáculo tão bacana e tão importante, né? Que criou um personagem que dura até hoje. Sim, virou um mito. Virou um mito, né? Muito obrigada, eu que agradeço.